Você que acompanha os nossos trabalhos tem percebido que já há um bom tempo eu venho denunciando as artimanhas dos Illuminati, dos senhores do mundo. E eu tenho dito também há não pouco tempo que o sistema religioso que está aí, que nós conhecemos, ele sofreu, sofre e sempre sofrerá uma forte influência dos dominadores do nosso planeta. Eu já mostrei aqui diversos vídeos comprovando que o cristianismo que nós conhecemos e que já nascemos o conhecendo, através do catolicismo e do protestantismo, não é, na verdade, a sequência do que nos ensinou o nosso Salvador, que morreu por nós há 2000 anos atrás, mas que é algo iniciado por Constantino em Roma, o último imperador daquele período em que Roma governava o nosso planeta. Tenho trago provas e mais provas, evidências e mais evidências, mas mesmo assim, as pessoas relutam em afirmar que o cristianismo é uma coisa e o mitraísmo é uma outra coisa. Pois bem, eu trago por agora um outro documentário, que não é apenas mais um documentário, mas este trata de forma minuciosa o culto a Mitra e sua semelhança com o cristianismo que nós conhecemos. Você vai assistir na íntegra. Você vai prestar muita atenção. Eu não vou dessa vez comentar sobre o vídeo, eu vou deixar por sua própria conta. Eu quero apenas que você assista, preste muita atenção e que você mesmo tire as suas conclusões. E aí, depois, em um outro momento, eu vou mostrar para você, detalhadamente, passo a passo, todos os momentos deste documentário. Mas por hora apenas digo que o documentário que você assistirá agora foi produzido pelas autoridades no assunto, os italianos, que são os antigos romanos. Assim, não se trata de um documentário made in Hollywood, não se trata de um documentário Tio Sam, Estados Unidos, como sempre nós acostumamos a ver documentários americanos. Este não. Este é um documentário genuinamente italiano. Então, na verdade, podemos dizer que é o pai da criança quem está agora atestando o seu nascimento. E eu quero que você preste muita atenção e observe que este documentário demonstra muitas semelhanças entre o cristianismo que nós conhecemos e o culto mitraico. E quero, antes de começar a rodar este documentário, dizer apenas mais uma coisa, que você tenha na sua mente, que embora as coincidências do culto mitraico sejam muitas com o cristianismo que nós conhecemos, nenhum nem outro, nem cristianismo, nem culto mitraico, tem nada a ver com os fatos que ocorreram há 2000 anos atrás, com o nosso Salvador, e que estão descritos na Escritura. Você me entendeu? Se não entendeu, eu repito. O vídeo que você vai assistir, que demonstra uma grande semelhança entre as práticas do culto a Mitra, o mitraísmo, e as práticas do culto a Jesus Cristo, o cristianismo, essas duas são muito idênticas. Mas nenhuma, nem outra, tem a ver com os fatos que ocorreram há 2000 anos atrás e estão relatados na Escritura sobre a morte do Filho do nosso Criador. Assista e tire as suas conclusões. Depois eu volto. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Palavras sagradas, palavras que de alguma forma nos soam familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Isso lembra o cristianismo. Mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada no papiro grego no IV século por grupo de fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente.
e leva o nome de culto de Mitra. Se o cristianismo talvez parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Roma, primeiro século depois de Cristo, 25 de dezembro. Em um templo no subsolo, um grupo de fiéis tem a intenção de celebrar uma importante cerimônia religiosa. No altar, o sacerdote parte o pão e oferece o vinho. Ritual como esse, desde muito tempo em toda a Europa, fala de irmandade, solidariedade e de um Salvador que faz milagres e anuncia a vida eterna a seus seguidores. Lembra muito a missa do Santo Natal, mas tem alguma coisa estranha. O sacerdote pega os dois objetos do ritual e, ao mesmo tempo, no templo, aproxima-se um animal, o touro, o animal santo do deus Mitra. Estamos empreendendo uma surpreendente viagem a uma Roma antiga ainda pouco conhecida. Vamos assistir a um culto que louva um santo, um deus pouco conhecido, o deus Mitra. Um deus jovem e bonito, com uma coincidência realmente muito particular com o cristianismo. Na verdade, são muitas coincidências e, com o tempo, chegou-se à conclusão de que Deus Mitra é o próprio Jesus Cristo. As primeiras histórias documentadas surgiram em 68 d.C., mas o nome do deus Mitra é muito antigo, já conhecido há muitos séculos antes de Cristo. Na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, e também provas foram encontradas na escultura extraordinária de mármore que vem da Cidade Velha. A escultura de Mitra foi achada na Cidade Velha, uma cidade não muito particularmente rica em monumentos mitraicos, porque em apenas 2 únicos lugares foram encontradas esculturas mitraicas, São Budi e Sutre. A escultura foi encontrada escondida, como sempre acontece, debaixo de materiais de pouca qualidade, e fora transportada como material clandestino. E mesmo com a repercussão que causou, sabemos muito pouco sobre a criação da religião mitraica. Sabemos que se tratava de um ritual e circulava de modo secreto, pouco esclarecedor a sua origem. O primeiro grande estudioso mitraico, o belga Francis Caimon, hipotetizou uma ligação com o antigo culto da Pérsia, mas a tese não é conclusiva. Foi dito que esse encontro com as antigas tradições do Irã e também a tradição grega, romana, principalmente grega, vieram da Ásia Menor. Segundo outros estudos, Roma seria a sede de onde vem esse culto religioso. O que aumenta particularmente o interesse a essa religião é que muitos viram uma surpreendente analogia com o cristianismo. Em pouco tempo, os Mitrei, templo dedicado a Mitra, foi difundido em todo o Oriente Médio, até a Grã-Bretanha. A religião mitraica anuncia a justiça, a solidariedade e irmandade, juramento que faziam os soldados da antiga Roma. Mas não é só isso. È un dio che è stato particolarmente gradito dalle truppe, perché
é um Deus que particularmente agrada aos seus adeptos, porque, sendo uma divindade que, sob juramento, é capaz de livrá-los dos seus apertos e dos problemas desta vida, e também, além disso, é capaz de transportá-los a uma vida eterna, que é melhor que esta. Viene al mito, Mitra nel mito è nato, non è mai morto, Gesù di Nazareth appartiene alla storia. No momento, os estudiosos não chegaram a uma conclusão comum. Teve pessoas que deram seus testemunhos para nos formar hipóteses diferentes que Mitra talvez fosse um deus e que nasceu de uma virgem e que antes de deixar a terra convocou seus apóstolos para a última ceia, durante a qual repartiu o pão e ofereceu o vinho, celebrando a sua subida para o céu. E ainda que este Salvador tinha um plano de construir uma ordem cósmica. Falamos agora de um estudo muito recente, que tem uma analogia muito parecida com o cristianismo. Mas há que se deixar uma coisa bem clara. Um tema que veste uma particular importância com os dois cultos: o sacrifício. Em toda cerimônia dedicada a Mitra tem um ritual que se chama de Tauroketone, ou seja, matança do touro para o sacrifício ritual simbólico. Até os hebreus do cristianismo identificam o animal sacrificado, mas neste caso trata-se de uma ovelha. E segundo a teoria, dois sacrifícios têm uma ligação específica com duas constelações. Aquela do touro, que é representada da Tauroketonia, e aquela de Ares, que é o símbolo do sacrifício de um jovem Ares, que é uma ovelha,
Mas poderia ser verdade que os sacrifícios estão relacionados com a astronomia? E neste caso, o que significaria? É certo que o culto de Mitra tinha uma ligação muito forte com o céu e os astros. Tanto que o teto dos mitréus era pintado de azul escuro, com pontas de estrelas, uma representação certa do céu e do cosmo. Mas as coincidências vão bem longe. A cena do sacrifício do touro é bem evidente. Este é um ritual, e é bem detalhado. O ritual é ligado com precisão, com o equinócio, um fenômeno ligado com a constelação, e bem detalhado. Estamos falando da Era de Touro. Na analogia do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termos astronômicos. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é um movimento da esfera terrestre parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas, ele é historiador do mitraísmo, não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, Hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Ares tem uma conclusão, ao zero, o período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia, na visão deles, uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana. Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Ares. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta. No passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava vida ao novo ciclo anual. E é fato que o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che
tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache, e sono ben noti. Cioè, da una parte l'uso di festeggiare il Natale il 25 dicembre e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Nel culto di Mitra, per arrivare ai livelli più alti, si dovevano superare... No culto de Mitra, para atingir o próximo nível, deveria-se passar por provas muito duras. Estamos exatamente no lugar, Mitréio, onde tudo isso acontecia. 7 provas que os fiéis tinham que superar para chegar a uma completa purificação. Os guerreiros romanos, que na maior parte eram iniciados no culto mitraico, ele encontrava interesse em atravessar 7 céus e 7 esferas planetárias. Cada esfera planetária é representada de um modo do ser humano, uma modalidade humana. A primeira fase é a fase de Mercúrio, em seguida vem a fase de Hermes. E se o primeiro estágio era associado ao planeta Mercúrio, o segundo, Ninfos, era ligado a Vênus, e para o iniciante corresponde a um novo nascimento. O terceiro estágio era governado da morte e tinha como símbolo um soldado. O quarto grau, ligado a Saturno, era representado por um leão. O quinto estágio, colocado pela proteção da Lua, representado por um persiano. O iniciado tinha que lutar com seus próprios medos. O sexto estágio era Hélios Dromos. Era o guia do Sol, que era caracterizado de uma coroa com 7 raios. E enfim, o sétimo grau da iniciação, o mais alto, que se chamava de Péter, ou Padre, era associado a Saturno e tinha como símbolo essa mesma divindade. A única crônica escrita encontrada até agora é no que se chama de papiro mágico, mas a essas evidências não se deram muito valor. Elas poderiam estar contaminadas pelo sistema religioso. Voltando cerca de 4 séculos depois de Cristo, esse teste indica que o culto de Mitra tinha uma meta: conduzir para a vida eterna, que poderia ser liberada com a influência dos astros, no que determinavam o destino dos homens. E justamente graças ao ato de Mitra, pôde-se, com a morte do touro, passar as pessoas da morte, agora, para a vida eterna. Grande mistério ligado ao culto mitraico ainda não foi revelado. Que segredo tinham os sacerdotes quando trabalhavam no mitraísmo? Vimos que tem muita coincidência com o cristianismo. A salvação eterna, o 25 de dezembro, o batismo. Mas quem copiou quem? Nem mesmo sabemos em qual período do tempo exatamente os dois cultos entraram em contato. Mesmo assim, a história e o tempo já deram sua sentença. E no final de tudo, o cristianismo teve a melhor parte. Foi reconhecido pelo Império Romano. A distância de séculos de declínio do mitraísmo. Entrar no templo mitraico tem até hoje uma interrogação que se refere ao destino do homem com relação ao cosmos. Talvez muito mais complexa do que possa a sociedade contemporânea perceber. Agora que você já assistiu o documentário que mostra as aparências enormes entre o mitraísmo e o cristianismo, e já tirou suas próprias conclusões, eu gostaria de assistir novamente, e agora, parando o vídeo passo a passo e colocando a minha visão dele.
Para início de conversa, você vê que é uma produção da RAI, a maior televisão da Itália. E assim sendo, logo de início você vai observar que o apresentador tenta nos induzir a uma confusão, quando ele começa a abordar aspectos verdadeiros sobre o que ocorreu em respeito ao Salvador, que morreu por nós há 2000 anos atrás. Isso no início do vídeo, onde ele fala em nascimento de uma virgem, tem a ver com o nosso Salvador. Batismo, não exatamente o das águas, mas o batismo da morte, que Paulo diz que é o verdadeiro batismo, e também de vida eterna. Esses 3 pontos têm a ver com o nosso Salvador. Mas você vai observar que durante o transcurso do vídeo, ele inclui vários elementos que têm a ver com o cristianismo de Constantino, mas que não tem nada a ver com a realidade de 2000 anos atrás, em que o nosso Salvador morreu por nós. Mas para que introduza a sua mente a uma linha de raciocínio verdadeira, ele começa abordando um aspecto real do que aconteceu e vai misturar mais adiante com os fatos fictícios do cristianismo de Constantino, que hoje é seguido pelo catolicismo e pelo protestantismo, principalmente. Vamos assistir ao início do documentário. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra. Há um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Isso lembra o cristianismo. Mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada no papiro grego no 4º século por grupo de fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. Se o cristianismo talvez parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Roma, primeiro século depois de Cristo, 25 de dezembro. Em um templo no subsolo, um grupo de fiéis tem a intenção de celebrar uma importante cerimônia religiosa. No altar, o sacerdote parte o pão e oferece o vinho. Ritual como esse, desde muito tempo em toda a Europa, fala de irmandade, solidariedade e de um Salvador que faz milagres e anuncia a vida eterna a seus seguidores. Você prestou bastante atenção. O narrador disse que, no altar, o sacerdote faz o ritual do vinho e do pão. E esse ritual é o que lembra a partilha e a vida eterna. Esse ritual é o ponto-chave do culto mitraico. Você não vê isso acontecer da mesma forma todas as vezes que o sacerdote, que também é chamado como padre no catolicismo, eleva a hóstia e o cálice de vinho e faz essa consagração? Por acaso não é também o que ocorre de período em período na Santa Ceia do sistema religioso protestante? Não é coincidência do mitraísmo com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é o mitraísmo, que sempre foi oculto, sempre foi secreto, como veremos adiante. O catolicismo e o protestantismo apenas mantêm secretamente o mitraísmo, porque, ao longo de sua história, ele sempre foi secreto e ainda hoje está oculto no sistema religioso católico protestante, o cristianismo de Constantino. Lembra muito a missa do Santo Natal, mas tem alguma coisa estranha.
O sacerdote pega os dois objetos do ritual e, ao mesmo tempo, no templo, aproxima-se um animal, o touro, o animal santo do deus Mitra. Estamos empreendendo uma surpreendente viagem a uma Roma antiga ainda pouco conhecida. Vamos assistir a um culto que louva um santo, um deus pouco conhecido, o deus Mitra. Um deus jovem e bonito, com uma coincidência realmente muito particular com o cristianismo. Na verdade, são muitas coincidências e, com o tempo, chegou-se à conclusão de que Deus Mitra é o próprio Jesus Cristo. Que o Deus Mitra é o Deus Jesus Cristo, disso eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, eu tenho a certeza. Porque o Deus Mitra é cultuado de uma forma, e o Deus Jesus Cristo é cultuado da mesma forma, exatamente da mesma forma dos cultos mitraicos. Agora, aquele que morreu por nós há 2000 anos atrás não pediu culto para si em nenhuma passagem da Escritura. Eu desafio qualquer pastor, teólogo ou professor me mostrar a passagem em que o Salvador nos pediu para cultuar a Ele. Ele chega a dizer que não aceita louvores do homem. E isso está escrito, e eu mostro para qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer professor de teologia. Assim sendo, esse tipo de culto mitraico, ele tem tudo a ver com o cristianismo. Tem tudo a ver com o falso Deus Jesus Cristo de Roma, o Deus grego-romano. Mas não tem nada a ver, certamente, com aquele que morreu pelos nossos pecados e delitos há 2000 anos atrás. O culto mitraico, que se pratica hoje no cristianismo, do catolicismo e do protestantismo, na sua essência, é exatamente o mesmo culto, com a mesma prática, ou as mesmas práticas que eram feitas em favor do Deus Mitra, ocultamente em Roma, e que hoje está oculto no protestantismo e catolicismo. Aquele que morreu por nós há muito tempo, ele nunca nos pediu para celebrar a ele, ou trazê-lo à memória, com a cumilança de pão e suco de uva. Ele falou, foi bem ao contrário disso, que o exemplo que ele deu foi o de repartir e não o de comer, porque tudo que o homem come sai pelo ventre, e o mal é o que sai da boca do homem. Muito mais sobre isso tem nos DVDs da Sã Doutrina, você pode pesquisar e também ler linearmente a própria Escritura que está na Bíblia. Vamos continuar assistindo porque você já está vendo que o documentário é muito bom, pois demonstra realmente as características inerentes aos dois cultos, o mitraico e o cristianismo, de que, volto a dizer, não tenho dúvidas de que se trata da mesma coisa. Agora, você repara muito bem e vai reparando que não tem nada a ver com aquele homem que morreu há 2000 anos atrás por nós no madeiro. As primeiras histórias documentadas surgiram em 68 d.C., mas o nome do deus Mitra é muito antigo, já conhecido há muitos séculos antes de Cristo. Na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, e também provas foram encontradas na escultura extraordinária de mármore que vem da Cidade Velha. A escultura de Mitra foi achada na Cidade Velha, uma cidade não muito particularmente rica em monumentos mitraicos, porque em apenas 2 únicos lugares foram encontradas esculturas mitraicas, São Budi e Sutre. A escultura foi encontrada escondida, como sempre acontece, debaixo de materiais de pouca qualidade, e fora transportada como material clandestino. E mesmo com a repercussão que causou, sabemos muito pouco sobre a criação da religião mitraica. Sabemos que se tratava de um ritual e circulava de modo secreto, pouco esclarecedor a sua origem. O primeiro grande estudioso mitraico, o belga Francis Caimon,
hipotetizou uma ligação com o antigo culto da Pérsia, mas a tese não é conclusiva. Foi dito que esse encontro com as antigas tradições do Irã e também a tradição grega romana, principalmente grega, vieram da Ásia Menor. Segundo outros estudos, Roma seria a sede de onde vem esse culto religioso. O que aumenta particularmente o interesse a essa religião é que muitos viram uma surpreendente analogia com o cristianismo. Em pouco tempo, os Mitrei, templo dedicado a Mitra, foi difundido em todo o Oriente Médio, até a Grã-Bretanha. A religião mitraica anuncia a justiça, a solidariedade e irmandade, juramento que faziam os soldados da antiga Roma. Você está assistindo a esse documentário que foi produzido pela Itália. E logo no início eu disse, pelos pais da criança. Por quê? Porque o cristianismo surgiu na Itália com Constantino. Quando fala-se em cristianismo, não está se falando do modo correto de agradar ao Criador e àquele, seu filho, que morreu pelos nossos pecados há 2000 anos atrás, não. Fala-se no cristianismo que Constantino criou. Muitos detalhes sobre isso você assiste no DVD A Bíblia é Bíblica. E eu creio que você não pode perder esse documentário, você tem que assisti-lo, para você compreender melhor ainda esse vídeo que ora você está aqui comigo acompanhando. Agora, o narrador nos diz que era um culto secreto. E ele continua sendo secreto, enrustido dentro da farsa de um cristianismo voltado para o Salvador que morreu por nossos pecados. Mas, na verdade, trata-se exclusivamente do culto a Mitra. Aquele, o nosso Salvador, ele andava em meio a prostitutas, pecadores, publicanos, não fazia acepção de pessoa e não vivia separado. O culto mitraico separa as pessoas. Fala que quem não é irmão não pode namorar, não pode casar, não pode conviver e talvez nem cumprimentar quem não é irmão da mesma igreja. Eu estou falando a sua língua, o seu idioma. Quem não pertence ao mesmo credo do protestantismo não se relaciona muito bem com pessoas que não são do mesmo credo, porque os vê como imundo. E assim praticam uma fraternidade local. A crença do protestantismo é de que a congregação não é como está na Escritura, em que o próprio Salvador, a todos, em todos os lugares, congregou em um mesmo corpo, a saber, o corpo dele, que nós chamamos de igreja, mas que o original é o Holial. Então, assim sendo, o sistema protestante que você conhece, neste aspecto também, é muito parecido com o mitraísmo, que fala de fraternidade e de irmandade. Você faz parte da mesma denominação, você é meu irmão, a você eu dou a paz do Senhor. Você é protestante, também eu dou a paz do Senhor. Você é ímpio, porque para eles ímpio não é quem não tem piedade, como está na Escritura. Ímpio é quem não é da sua mesma religião. E a esses, eles mantêm uma certa distância, exatamente como o que predica o culto a Mitra. Mais uma semelhança entre o cristianismo, e neste caso, muito especialmente o cristianismo protestante, com a religião mitraica, e que não tem nada a ver. Podemos dizer até que é o contrário do que o Salvador nos ensinou. Ele dizia, os doentes precisam de cura, e é até esses que você deve ir. O sistema templário de Mitra, o Deus Sol romano, o Deus Sol invicto, o Baal lá da Mesopotâmia, o mesmo Deus Sol, diz que este culto é feito para pessoas que se reúnem numa congregação de ajuntamento e que eles são separados, apenas eles são salvos, apenas eles são povos do Deus, apenas eles são os que vão herdar a vida eterna. Você não vê muitas semelhanças com o que prega o protestantismo? Vamos seguir assistindo. E não solo. Mas não é só isso. È un Dio che è stato particolarmente gradito dalle truppe, perché
É um Deus que particularmente agrada aos seus adeptos, porque, sendo uma divindade que, sob juramento, é capaz de livrá-los dos seus apertos e dos problemas desta vida, e também, além disso, é capaz de transportá-los a uma vida eterna, que é melhor que esta. Mais uma vez, a estrada do culto mitraico leva à Roma do protestantismo cristão. Porque, diferentemente do que está escrito e de que ocorreu com nosso Salvador, que nunca nos prometeu dias melhores nesta terra, pelo contrário, sempre nos advertiu, nos mandou tomar o nosso próprio madeiro e segui-lo, nos disse que não nos preocupemos com o mal de amanhã, porque hoje nos traz o seu próprio mal, e o amanhã também trará sobre nós o seu próprio mal. Assim sendo, aquele que morreu por nós no madeiro há 2000 anos atrás, só nos falou de perdas nesta vida terrena. Nunca nos prometeu nada nessa vida terrena, está escrito no Novo Testamento e isso é explícito. A promessa é esta, singular, a vida eterna. Não há nada prometido para nós nesta terra, neste planeta. Aí uma grande diferença do que o nosso Salvador ensinou e seus discípulos também, para o que prega e vive o protestantismo, que é também parte do cristianismo, que é sequência do catolicismo. Eles dizem que as pessoas vão naqueles lugares buscar a bênção, confiando falsamente ou disfarçadamente no Velho Testamento, quando havia um santuário terrestre e ali se praticava cultos divinos, como está escrito no Novo Testamento, tudo no passado. Mas eles dizem ainda que você pode, nesses lugares, buscar bênçãos para a sua vida terrestre, e essas bênçãos são prosperidade financeira, curas físicas e também aquisição de bens deste mundo, que a Escritura diz que os bens são deste mundo e não nossos, e muito menos que o Criador nos dá. Mas você vê, mais uma vez, ao contrário de tudo que está escrito, o protestantismo se tornando bastante semelhante com o culto mitraico, em que o estudioso que acabou de dizer, ele nos fala que o culto mitraico atrai os fiéis, porque promete melhoras nesta vida, prosperidade, dias melhores, e também promete uma vida futura, uma vida eterna. Na verdade, o nosso Salvador só nos prometeu e se comprometeu conosco da vida eterna, a vida futura. E apenas quanto a esta vida, nos deu alertas de sofrimento e dor. Mas o culto de Mitra deveria conhecer uma expansão poderosa, que iria competir com o cristianismo. A difusão do mitraísmo era muito enraizada. Só neste local em que estamos agora, e que se trata de um templo dedicado a Mitra, tem uma área territorial de 60 hectares. Só na cidade de Roma existiam entre 1.000 e 2.000 templos como este, o que se calcula em mais de 50 mil fiéis. Você veja, portanto, que o culto mitraico era o maior no Império Romano, era o mais ramificado, tinha mais ramificações no Império Romano. E seus templos eram grandiosíssimos, eram os maiores templos a culto a deuses da época do Império Romano, o período anterior e também durante o mandato de Constantino, que criou o cristianismo. Eu te pergunto, alguma coisa mudou? Não são os templos católicos os maiores que você conhece? Porventura não são também os novos templos protestantes os maiores, mais bonitos e mais difundidos que você conhece na atualidade? Seria apenas essa mais uma coincidência com a religião mitraica, que dominava o Império Romano, era a maior religião do Império Romano, a que mais adeptos tinha,
Não era a que melhor caía no gosto do romano? Não era, porventura, também o Deus Sol, o Sol Invictus, o preferido do Constantino, o imperador? Não era este mesmo Deus Sol Invictus, a qual ele adorava e adorou durante toda a sua vida, e até o dia da sua morte continuou adorando? Assista o DVD A Bíblia é Bíblica, porque tem muito mais informações que colaboram a respeito do que nós estamos mostrando neste vídeo aqui. O culto de Mitra era secreto e reservado. Estamos no interior de um destes santuários. E aqui ao fundo a estátua de Mitra, que está sacrificando o touro. Uma representação do deus Mitra em estátua no fundo da nave do templo. Acaso isso não lhe é familiar? Não é desta mesma forma ainda que são constituídos os templos católicos? Com uma nave, e lá no fundo, o próprio Deus Mitra, que agora se chama Jesus Cristo? Está posicionada em seu lugar de origem. Esse é um local de segredo e separado. É de se admirar que, mesmo sendo secreto, ele alcançou enorme popularidade no Império Romano, ao ponto de influenciar, como nenhum outro, o cristianismo. E realmente influenciou muito o cristianismo de Constantino. Assistindo ao DVD A Bíblia é Bíblica, você verá exatamente este momento, em que Deus Mitra, o Deus de Constantino, o Deus dos soldados romanos, agora transvertido de cristianismo, e você vai ter mais detalhes ainda aqui sobre o que é Crista, o que é Cristo, e agora transvertido então desse cristianismo, os soldados de Constantino e todos os cristãos passaram a ser soldados, fizeram guerra em favor de Constantino e mataram, além de reis, muitas outras pessoas, coisas que os discípulos do nosso Salvador jamais fariam, mas que os primeiros cristãos, os verdadeiros primeiros cristãos, os cristãos de Constantino, fizeram quando o Império Romano político foi transformado em Império Religioso. Eu creio que você deva assistir a Bíblia Bíblica. Se o cristianismo parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Essa é uma das maiores afirmativas de todos os tempos quanto ao mitraísmo. Talvez você já a conheça, e se ainda não a conhece, eu creio que é porque você nunca procurou pesquisar sobre Mitra, porque todos que pesquisam sobre Mitra chegam a essa frase. O mundo seria totalmente mitraico se não houvesse o patrocínio de Roma popularizando o cristianismo. É uma afirmativa clássica. E eu te digo mais. O mundo é totalmente mitraico. Ele não seria, mas é. Ou por que será que você conhece tantos templos de Jesus o Cristo, que vem de Crestos, e nós vamos entrar mais nesse assunto ainda aqui, mas você vê essas igrejas em tantos lugares, ou esses templos de alvenaria dessas denominações católica e protestante. Não estão elas tão difundidas em todas as partes? Você não sabe, por acaso, que quando o próprio país Brasil foi descoberto, vieram também os jesuítas, implementando aqui essa religião mitraica? E isso não aconteceu também, além do Brasil, com todos os países latino-americanos? Acaso não foi assim também com diversos países da Europa e até da América do Norte? Acaso não é o chapeuzinho de Mitra, o boné, característico exclusivamente de Mitra, que está na cabeça da Semíramis, que representa a república de alguns países latino-americanos,
como também Portugal e até mesmo não é o chapeuzinho de Mitra que está sobre a cabeça de Semíramis na representação da República Brasileira? Mas será que realmente é isso mesmo? O mitraísmo está de acordo com o cristianismo? Ou talvez o cristianismo está em parte em acordo com o mitraísmo? Ainda que muitos elementos tornem evidente uma grande ligação entre as duas religiões, existem pessoas que pensam diferente. Mitra appartiene al mito. Mitra nel mito è nato, non è mai morto. Gesù di Nazareth appartiene alla storia. À primeira vista, parece que o padre diz palavras sábias. Mitra pertence a um mito, algo que não existe. Ele nasceu porque é um mito, mas ele não morreu pelos nossos pecados. E Jesus de Nazaré morreu pelos nossos pecados. Ele é histórico, não é mito. Parecem sábias palavras. Mas se você olhar com mais cuidado, você verá que ele não citou Jesus Cristo. Por que será que o padre falou Jesus de Nazaré e não Jesus Cristo, como vem sendo dito durante todo o documentário, e que sempre se fala? Porque dessa vez o padre tenta confundir a nossa mente. Levar-nos a uma confusão de Mitra com o nosso verdadeiro Salvador, aquele de Nazaré, que morreu pelos nossos pecados. Mas nós sabemos que não é bem isso. Realmente, o Deus Mitra é mito. E o Yahushua, o filho do nosso Criador, que morreu no madeiro por nós há 2000 anos, é histórico. Agora, o padre, falando Jesus Cristo, ele mesmo teria na sua consciência a certeza de que está falando uma enorme mentira. Então preferiu falar do Jesus de Nazaré, para levar ao nosso entendimento a imagem daquele que há 2000 anos atrás morreu por nós. Mas aquele, eu volto a repetir, tanto ele como seus ensinamentos não tem nada a ver com o cristianismo de Constantino, que está ainda hoje aí, como catolicismo e protestantismo. Vamos continuar juntos assistindo. No momento, os estudiosos não chegaram a uma conclusão comum. Teve pessoas que deram seus testemunhos para nos formar hipóteses diferentes, que Mitra talvez fosse um deus e que nasceu de uma virgem, e que antes de deixar a terra, convocou seus apóstolos para a última ceia, durante a qual repartiu o pão e ofereceu o vinho, celebrando a sua subida para o céu. E ainda que esse Salvador tinha um plano de construir uma ordem cósmica. Que o Deus Sol Mitra é um mito, nós não temos dúvidas, é claro que ele é um mito. Agora, o culto a Mitra nunca foi mito. O culto a Mitra sempre existiu. Na Roma Antiga, nos impérios anteriores a Roma, e existe até hoje, disfarçado de cristianismo. E essas semelhanças míticas da crença de que Mitra nasceu de virgem, de que Mitra tomou vinho e comeu pão antes de subir e demais coisas, você não tenha dúvida, isso é história. É uma história mentirosa, inventada, para tentar de alguma forma assemelhar esse Deus que não existe, esse falso Deus, ao verdadeiro Filho do Criador, que morreu há 2000 anos atrás por nós. O culto mitraico, volto a dizer, é verdadeiro, sempre existiu e ainda existe disfarçado. Mas de que houve alguém que nasceu de uma virgem e de que fez a última ceia, esse não é outro senão o próprio Salvador e ninguém mais, principalmente esse tal Deus Sol Mitra do Império Romano, que é cultuado pelos evangélicos, pelos católicos, de forma disfarçada que nem eles sabem até o dia de hoje.
Falamos agora de um estudo muito recente, que tem uma analogia muito parecida com o cristianismo. Mas há que se deixar uma coisa bem clara. Um tema que veste uma particular importância com os dois cultos: o sacrifício. Em toda cerimônia dedicada à mitra tem um ritual que se chama de tauroketone, ou seja, matança do touro para o sacrifício ritual simbólico. Até os hebreus do cristianismo identificam o animal sacrificado, mas neste caso trata-se de uma ovelha. E segundo a teoria, dois sacrifícios têm uma ligação específica com duas constelações. Aquela do touro, que é representada da tauroketonia, e aquela de Ares, que é o símbolo do sacrifício de um jovem Ares, que é uma ovelha. Mas poderia ser verdade que os sacrifícios estão relacionados com a astronomia? E neste caso, o que significaria? É certo que o culto de Mitra tinha uma ligação muito forte com o céu e os astros. Tanto que o teto dos mitréus era pintado de azul escuro, com pontas de estrelas, uma representação certa do céu e do cosmo. Mas as coincidências vão bem longe. A cena do sacrifício do touro é bem evidente. Este é um ritual, e é bem detalhado. O ritual é ligado com precisão, com o equinócio, um fenômeno ligado com a constelação, e bem detalhado. Estamos falando da Era de Touro. O negócio agora começa a ficar extremamente interessante. Este período do documentário toma um novo rumo e agora eu quero que você preste muita atenção. Porque é daqui para frente que você vê realmente a origem do culto mitraico. Você já sabe, quem acompanha nosso trabalho sabe, que tudo isso teve origem em Nimrod, Semiramis e Tamuz, que tudo isso é adoração aos astros estrelares, e principalmente ao deus Sol, Baal. Assim sendo, a partir de agora, o documentário começa a traçar e rastrear os fundamentos do mitraísmo, que é o atual cristianismo que você conhece, catolicismo e protestantismo. A adoração explícita ao Deus Sol. A partir de agora, preste muita atenção, porque você vai ver exatamente por que se fazia adoração a Deus Mitra, porque ainda hoje continua se adorando a Deus Mitra. Você saberá agora exatamente por que Constantino, quando criou o cristianismo, trouxe para dentro da arca do cristianismo todas as religiões e colocou como a principal o mitraísmo. Você vai ver o quão contemplativo é o mitraísmo a todos os preceitos de crenças anteriores, relacionado aos astros estrelares, relacionado ao Sol, relacionado aos planetas. Você agora vai entender por que Hélios, por que Apolo, por que Hermes, por que Mercúrio, por que Vênus, por que tanta coisa de Roma está ligada ainda hoje, no nosso dia a dia, na contagem de semanas, meses, anos, dias. Porque tudo isso é tão inerente ao cristianismo, catolicismo e protestantismo, que é, sem dúvidas, Na analogia do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termos astronômicos. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é o movimento da esfera terrestre, parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas,
Ele é historiador do mitraísmo. Não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Áries tem uma conclusão, ao zero, período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia, na visão deles, uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana. Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Áries. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta. No passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava vida ao novo ciclo anual. E é fato che o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache e sono ben noti. Cioè, da una parte l'uso di festeggiare il Natale il 25 dicembre e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Agora, definitivamente, você tem certeza absoluta de que não se trata daquele que morreu no madeiro há 2000 anos atrás. Porque aquele nunca se chamou Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 350 anos. Porque aquele não nasceu em 25 de dezembro. E também aquele não nasceu numa grota. Grota é lugar de Mitra, Jesus Cristo, e não de Yahushua, aquele que verdadeiramente morreu pelos nossos pecados e que nele está o nome do Criador. É uma outra pessoa, um outro nome, uma outra personalidade. E agora, eu creio que você não tem mais dúvidas, porque o que essa especialista diz é realmente um fato, é marcante e é definitivo. O Jesus Cristo romano-grego nasceu em 25 de dezembro e ainda hoje o cristianismo que está aí, que é o mitraísmo, comemora essa data. Algumas denominações protestantes chegam a fazer cantatas de Natal. Todas as denominações protestantes comemoram
inclusive trocando presentes e fazendo amigo oculto. E isso tem a ver com Jesus Cristo, Mitra, que nasceu na grota, mas jamais, em tempo algum, teve algo a ver com verdadeiramente o Filho do Criador, que não sabemos a data do seu nascimento, mas sabemos que não foi em dezembro, porque fazia frio, e por muitas outras questões que estão narradas na Escritura, e que de maneira nenhuma também nasceu em grota, e que de maneira nenhuma mandou você comer pão e beber suco de uva, mas mandou você repartir o corpo, que é o corpo dele próprio, de forma espiritual. Do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termo astronômico. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é o movimento da esfera terrestre, parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas, ele é historiador do mitraísmo, não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, Hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Ares tem uma conclusão, ao zero, período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia na visão deles uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana. Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Ares. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta, no passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava a vida ao novo ciclo anual. E é fato que o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache e sono ben noti, cioè da una parte l'uso di festeggiare il Natale
il 25 dicembre, e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Agora, definitivamente, você tem certeza absoluta de que não se trata daquele que morreu no madeiro há 2000 anos atrás. Porque aquele nunca se chamou Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 350 anos. Porque aquele não nasceu em 25 de dezembro. E também aquele não nasceu numa grota. Grota é lugar de Mitra, Jesus Cristo, e não de Yahushua, aquele que verdadeiramente morreu pelos nossos pecados e que nele está o nome do Criador. É uma outra pessoa, um outro nome, uma outra personalidade. E agora eu creio que você não tem mais dúvidas, porque o que essa especialista diz é realmente um fato, é marcante e é definitivo. O Jesus Cristo romano-grego nasceu em 25 de dezembro e ainda hoje o cristianismo que está aí, que é o mitraísmo, comemora essa data. Algumas denominações protestantes chegam a fazer cantatas de Natal. Todas as denominações protestantes comemoram, inclusive trocando presentes e fazendo amigo oculto. E isso tem a ver com Jesus Cristo, Mitra, que nasceu na grota. Mas jamais, em tempo algum, teve algo a ver com verdadeiramente o Filho do Criador, que não sabemos a data do seu nascimento, mas sabemos que não foi em dezembro, porque fazia frio, e por muitas outras questões que estão narradas na Escritura, e que de maneira nenhuma também nasceu em grota, e que de maneira nenhuma mandou você comer pão e beber suco de uva, mas mandou você repartir o corpo, que é o corpo dele próprio, de forma espiritual. Nel culto di Mitra, per arrivare ai livelli più alti, si dovevano superare. No culto de Mitra, para atingir o próximo nível, deveria-se passar por provas muito duras. Estamos exatamente no lugar mitréio, onde tudo isso acontecia. 7 provas que os fiéis tinham que superar para chegar a uma completa purificação. Os guerreiros romanos, que na maior parte eram iniciados no culto mitraico, ele encontrava interesse em atravessar 7 céus e 7 esferas planetárias. Cada esfera planetária é representada de um modo do ser humano, uma modalidade humana. A primeira fase é a fase de Mercúrio, em seguida vem a fase de Hermes. E se o primeiro estágio era associado ao planeta Mercúrio, o segundo, Ninfos, era ligado a Vênus, e para o iniciante corresponde a um novo nascimento. O terceiro estágio era governado da morte e tinha como símbolo um soldado. O quarto grau, ligado a Saturno, era representado por um leão. O quinto estágio, colocado pela proteção da Lua, representado por um persiano. O iniciado tinha que lutar com seus próprios medos. O sexto estágio era Hélios Dromos. Era o guia do Sol, que era caracterizado de uma coroa com 7 raios. E enfim, o sétimo grau da iniciação, o mais alto, que se chamava de Péter, ou Padre, era associado a Saturno e tinha como símbolo essa mesma divindade. A única crônica escrita encontrada até agora é no que se chama de papiro mágico, mas a essas evidências não se deram muito valor. Elas poderiam estar contaminadas pelo sistema religioso. Voltando cerca de 4 séculos depois de Cristo, esse teste indica que o culto de Mitra tinha uma meta: conduzir para a vida eterna, que poderia ser liberada com a influência dos astros, no que determinava o destino dos homens.
E justamente graças ao ato de Mitra, pôde-se, com a morte do touro, passar as pessoas da morte, agora, para a vida eterna. Grande mistério ligado ao culto mitraico ainda não foi revelado. Que segredo tinham os sacerdotes quando trabalhavam no mitraísmo? Vimos que tem muita coincidência com o cristianismo. A salvação eterna, o 25 de dezembro, o batismo. Mas quem copiou quem? Nem mesmo sabemos em qual período do tempo exatamente os dois cultos entraram em contato. Mesmo assim, a história e o tempo já deram sua sentença. E no final de tudo, o cristianismo teve a melhor parte. Ele foi reconhecido pelo Império Romano. A distância de séculos de declínio do mitraísmo. Entrar no templo mitraico tem até hoje uma interrogação que se refere ao destino do homem com relação ao cosmos. Talvez muito mais complexa do que possa a sociedade contemporânea perceber. Talvez você a vida toda tenha se perguntado: por que o Jesus Cristo veste roupas romanas? E agora eu creio que após assistir a este vídeo, a este documentário, você não tem mais dúvidas, pois você viu a mesma vestimenta do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a mesma vestimenta das fotos do Jesus Cristo que você conhece, sobre o corpo do sacerdote mitraico. E agora, você não tem mais dúvidas. Eu creio também e espero que esse documentário possa ter esclarecido muitas outras questões a esse respeito dentro do seu próprio entendimento. E peço a ti que continue pesquisando, porque muito mais informações que eu não consegui captar, com certeza você conseguirá obter, e assim irá ainda melhorar ainda mais esse trabalho de esclarecimento da verdade a tantos que ainda dormem e que precisam ser libertos do cativeiro religioso, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se as pessoas ainda estão presas no aprisco, certamente é porque não conheceram a verdade, porque no dia que conhecerem, estarão livres para servir verdadeiramente ao próximo, e assim servir do jeito que nos pede o nosso Criador, o nosso Salvador. Muito obrigado pela sua atenção. Quer dizer, é simples, realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs. A palavra greco-romana, Cristo, que vem de Crestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do Deus Sol Invictus. Pesquise mais.